A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Adora o Senhor. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Cante essa verdade. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível.
Lucas 15, de 1 a 7, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Então vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou jumento para levá-lo para beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. Não cantamos esta música há pouco, por acaso. Cantamos uma música que fala sobre um Deus que cura. E nesta canção que eu e você cantamos, nós estamos fazendo uma afirmação, uma declaração, e nós estamos dizendo que nós acreditamos, nós cremos que o nosso Deus é um Deus que faz milagres e que, portanto, cura. Mesmo que estejamos cantando músicas assim, ou que estejamos lendo textos assim tão claros como o desta noite, na maioria das vezes nós somos dominados pela nossa natureza humana e permitimos que o nosso lado frágil, de pouca fé, e o nosso ceticismo inviabilize uma ação ainda maior e mais poderosa e decisiva de Deus na nossa vida. Às vezes, porque o nosso conceito teológico ainda não está bem formulado e amadurecido, e então nós acabamos perdendo oportunidades preciosas de uma ministração de Deus sobre nós. E uma das minhas intenções nesta noite é que você entenda, ao final desta mensagem, por exemplo, que quando a Bíblia diz que Deus cura, Jeová Rafá, esta expressão hebraica que significa Deus cura, e no Novo Testamento tantas e tantas vezes o Senhor Jesus fazendo tantos e tantos milagres, curando tantas e tantas pessoas das mais variadas enfermidades, a mensagem, o conteúdo, a essência da palavra de Deus ao dizer que Deus cura, ao afirmar que o Senhor Jesus cura, não está restrito apenas ao aspecto físico. Porque há em nós este paradigma, e todas as vezes que nós falamos assim, uma pessoa está enferma, o primeiro pensamento que nos vem é que o corpo daquela pessoa está doente. Mas quando a Bíblia vai dizer que Deus cura, quando a Bíblia vai dizer que Jesus cura, a Bíblia vai além, e ela não está apenas restrita, única e exclusivamente à cura de uma enfermidade física. Na verdade, a Bíblia vai dizer que Deus cura, que Jesus cura também quando há enfermidades emocionais. Quando há pessoas doentes emocionalmente. E acima de tudo, a Bíblia vai dizer que Deus cura e que Jesus cura enfermidades que são espirituais. E nós encontramos nesse texto um momento em que o Senhor Jesus, ele realiza ao mesmo tempo toda espécie de cura.
E ele consegue, nesse encontro que ele tem com a mulher que vai ao templo, Jesus consegue curá-la de uma enfermidade física, e Jesus consegue também curá-la de uma enfermidade espiritual. E por que não dizer também, embora não esteja assim tão claro no texto, Jesus a curou de uma enfermidade emocional, porque com certeza durante todos os anos que aquela mulher estava sendo oprimida, ela também sofria emocionalmente. Esgotamento, desânimo, falta de esperança, tristeza e tantos outros sentimentos doentios que tiravam a qualidade de vida e a alegria e a felicidade na vida daquela mulher. E eu gostaria que você caminhasse comigo, pensando junto comigo, durante alguns minutos sobre este texto que nós acabamos de ler. Vamos ao texto, e eu quero dividi-lo em algumas partes para nós considerarmos algumas verdades que estão nele. Primeiro, no versículo 10, diz que Jesus estava no templo e que era um sábado. O autor deste texto, ele é claro, Jesus não estava ali por acaso naquele dia. A intenção dele era de confrontar os líderes religiosos com aquilo que estaria para acontecer naquele sábado, naquele templo, naquela sinagoga. Judeus legalistas, líderes religiosos presos a uma lei que os escravizava e cada dia mais os distanciava do Senhor e de todas as curas que Ele poderia lhes oferecer. O texto afirma que o Senhor Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, Jesus estava na sinagoga, no templo, e era sábado. E havia uma série de regras, e há uma série de regras, e leis, e ordenanças, e mandamentos em relação ao sábado. Mas Jesus estava ali pregando, e eles estavam realizando um culto, até aí tudo bem, Jesus da sinagoga, num sábado, pregando. Mas o que aconteceu, afrontou o líder religioso daquele lugar, porque Jesus curou, e era um sábado, e Jesus não podia ter feito aquilo. Jesus fez um milagre, mas ele estava ao mesmo tempo transgredindo as leis judaicas, porque era proibido curar no sábado. Naturalmente que há vários ensinamentos aqui, várias mensagens aqui neste texto, porém quero focar apenas no fato de que Jesus curou aquela mulher. Era sábado, Jesus estava no templo, era o dia do Senhor, o dia do culto, Jesus estava ali, aquela mulher também apareceu, e aquela mulher estava doente, e Jesus, diz a Bíblia, a palavra de Deus, curou aquela mulher. Agora o verso 11, observe. O narrador começa informando que aquela mulher tinha um espírito mau, e que este espírito mau a mantinha em um estado de enfermidade havia 18 anos. Quero aproveitar e abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: irmãos, eu creio que todo mal que há sobre a face da terra tem a sua origem em Satanás, desde a queda do homem, porque no projeto original de Deus tudo era perfeito, não havia nada ruim, não havia nada de mal. Quando houve o pecado da desobediência no início da criação, Deus planejou que a vida do homem fosse perfeita, somente feita de alegria, de felicidade. Mas com a presença do pecado tudo muda, e o grande autor do pecado é Satanás. Por isso, quando nós falamos sobre enfermidade, eu creio que toda enfermidade tem a sua origem no pecado, que por sua vez tem a sua origem em Satanás. Há algumas doenças, como a doença daquela mulher, doenças que são resultado direto de uma ação ou de uma presença demoníaca. E há outras enfermidades
onde a pessoa não está necessariamente endemoniada, mas está doente, uma doença causada na sua origem pelo mal, pelo pecado, pelo diabo. Quando você fica gripado, você não está endemoniado necessariamente, mas você ficou doente. Há um mal que na sua origem veio a fazer parte da nossa história por causa do pecado. Embora toda enfermidade seja fruto do pecado, nem toda enfermidade é sinônimo de possessão demoníaca. Este era um caso, sim, da presença de um demônio na vida daquela mulher. Aquela doença, diz o texto bíblico, tinha uma influência direta da presença de um demônio na vida daquela mulher. O texto é claríssimo a este respeito. E o texto revela qual era a enfermidade. Aqui está escrito que aquela mulher não podia endireitar o seu corpo. Diz assim, abre aspas, ela estava encurvada e de modo algum podia endireitar-se. Os ossos estavam com problemas, os músculos, os nervos, a coluna vertebral dela estava defeituosa, deformada, doente. Então aquela mulher vivia encurvada. E ela com certeza sentia muitas dores, o que é comum nesse tipo de problema que nos atinge. Aquela mulher estava doente, aquela mulher estava enferma, mas aquela mulher também tinha uma dificuldade, um problema ainda maior, que era a presença de um demônio na vida dela, no corpo dela. No verso 12, então acontece o grande fato. Aqui diz, no versículo 12, aqui está escrito, que Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, e de repente Jesus parou e observou quando a mulher entrou. A enfermidade dela, a dor, o sofrimento dela chamou a atenção de Jesus. E ele viu ali uma ótima oportunidade para revelar mais uma vez o seu poder e a sua autoridade espiritual. Agora preste atenção, meus irmãos, se por um lado a Bíblia diz que Satanás é nosso inimigo e que ele tem como objetivo roubar, matar e destruir, por outro lado a Bíblia diz que o Senhor Jesus deseja que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida cheia de graça, de cura, de saúde física, de saúde emocional e de saúde espiritual. Uma vida de verdadeira felicidade, uma vida cheia de alegria e principalmente uma vida cheia de liberdade, de leveza e uma vida cheia das bênçãos da salvação. Aquela mulher estava encurvada, aquela mulher tinha fortes dores nos ossos, nas articulações, nos músculos, nos nervos. 18 anos, aquela mulher não conseguia endireitar o seu corpo, ela vivia encurvada por causa daquele problema, e diz o texto, diz a Bíblia, o evangelista escreve que havia um espírito mau, havia um demônio na vida daquela mulher, e ele era diretamente responsável por aquela enfermidade. Esta é a proposta do diabo para a vida de qualquer um de nós. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Antes de continuar o texto, eu gostaria de parar aqui um pouquinho para nós descobrirmos algumas verdades somente em cima deste texto, do versículo 12, e do fato de Jesus ter curado aquela mulher naquele sábado, naquele templo, durante aquele culto. Eu quero lhe dizer algumas verdades sobre esta cura. Preste atenção, a primeira delas, aquela mulher tinha um problema. Aquela mulher, na verdade, tinha dois graves problemas. Aquela mulher estava doente, aquela mulher estava enferma. Esta é a primeira verdade que eu quero destacar do texto. Aquela mulher vai ao culto, aquela mulher vai ao templo, aquela mulher vai até o lugar onde Jesus estava, porque ela precisava.
18 anos encurvada, 18 anos sentindo fortes dores na sua coluna vertebral. E ela não sabia, e as pessoas não sabiam, mas a Bíblia revela que ela estava também endemoniada. Aquela mulher tinha um problema, e o problema era grave. Ela estava fisicamente enferma e ela estava espiritualmente enferma. E você sabe, há enfermidades físicas, há enfermidades emocionais e há enfermidades espirituais. E algumas dessas enfermidades que nós sequer admitimos que elas existem. Eu estava conversando com um rapaz, dia desses, e ele disse assim: pastor, me ajude em oração. Eu preciso muito que Deus cure, que Deus opere um milagre no meu temperamento. Eu achei interessante, foi um pedido de oração, fruto de uma observação incomum. Dificilmente alguém reconhece isso. Eu tenho um problema, eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma doença, o meu temperamento é uma desgraça. Mas esse rapaz disse: pastor, me ajude em oração. Eu preciso de cura emocional, eu preciso de cura para mudar o meu temperamento, porque eu reconheço que o meu temperamento não é saudável. Aquela mulher estava doente, e é possível que nós tenhamos aqui nesta noite muitas pessoas enfermas também. É possível que nós tenhamos aqui nesta noite mulheres e homens doentes fisicamente, mas também doentes emocionalmente e doentes espiritualmente. É impressionante como nós somos doentes. Às vezes, como aquela mulher, doente física e doente espiritualmente, mas muitas vezes também doentes nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Conheci uma família em Minas Gerais, e uma senhora daquela família, eu não sou psicólogo, não é a minha área, não é a minha praia, não é a minha especialidade, mas às vezes não precisa ser psicólogo para observar quando uma pessoa é emocionalmente doente. Eu não sei que nome nós daríamos para essa doença, mas aquela mulher não era doente e sempre achava que estava doente. Ela sabia o nome de todos os remédios da farmácia, e ela sabia para que cada um deles servia. E ela não apenas achava que ela estava doente, embora não estivesse, como ela achava que todo mundo estava doente. Então às vezes ela chegava para mim e dizia assim: pastor, ore pelo meu marido que ele está doente. Eu perguntava: o que ela tem? Eu não sei, mas ele está doente. Então, em primeiro lugar, aquela mulher tinha um problema. Mas em segundo lugar também, analisando o verso 2 e o contexto todo do texto que lemos, nós descobrimos uma outra verdade. Aquela mulher que tinha um problema, foi até onde Jesus estava, para buscar nele, Jesus, solução para o seu problema. E Jesus estava no templo pregando, ensinando, e ela foi porque de alguma maneira ela descobriu que Jesus estava ali. E que Jesus era um homem com autoridade e poder do céu, capaz de curar a sua enfermidade. Então ela vai ao encontro do Senhor Jesus, e eu acho isso maravilhoso. Porque toda vez que você está doente, o que é que você faz? Quando você admite que está doente, é claro, né? Você procura o médico. E aquela mulher fez isso. Procurou o médico, mas ela decidiu ir direto e consultar-se com o médico dos médicos. Céus, pra nele
A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.